Pronto, tá gravando. Pessoal, qualquer coisa, se vocês quiserem intervir, né? Vocês ligam o microfone aí e vão participando da aula. Porque quando vocês participam, né? Melhora bastante aí a qualidade da aula. Então, hoje a gente vai, né? Ver sobre CPM, né? Deixa eu só organizar direitinho aqui. Eu vou utilizar aqui o PowerPoint para ajudar nas montagens, né? E a princípio, pessoal, eu vou começar falando aqui sobre a questão da gestão do tempo, né? Certo? A gente viu algumas coisas aí e depois a gente vai atrelar essas coisas, esses conceitos que a gente está vendo, né? A gente vai juntar e vai ver qual é o sentido que eles fazem no ambiente industrial, né? A gente viu que a gente consegue muito bem, relativamente bem, a questão da previsão, né? De demanda. E aquele conteúdo de previsão de demanda, na verdade, ele é um conteúdo que ele é geral para a administração, né? Acontece que a disciplina ela é uma disciplina de PCP, Planejamento e Controle da Produção, mas você poderia pensar a questão da previsão do ponto de vista a previsão de intervenção de manutenção, né? Então, esse conteúdo que seria relacionado com previsão, ele é útil também na questão da administração da manutenção industrial, né? E pronto. Vocês chegaram a ver alguma coisa relacionada com previsão na administração, não? Sim. Mas aí, quais foram as técnicas que o professor mostrou, assim, em termos de cálculo? Ou só falou a questão conceitual? Só mais a questão conceitual. Pronto. Aí é bom porque, assim, muito pouco eu tenho conversado com... É Diogo, né? Muito pouco eu tenho conversado com o É Diogo. sim, é Diogo. Aí, às vezes, fica difícil para a gente poder alinhar, né? Mas é interessante que ele tenha dado uma... Deixa eu só permitir Cláudio aqui. Boa tarde, Cláudio. Cadê? Saiu. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Murilo. Inclusive, a gente, Cláudio, a gente. só Ah, um minutinho, viu, Paulo? Cláudio, tu tá usando e-mail pessoal, né? Não, tô usando o institucional. Ele entrou pelo particular, foi? Institucional. Não, é porque toda vida que tu tá entrando, aparece uma solicitação pedindo permissão para entrar na turma. Eu vou Eu dar uma achei que olhada aqui. fosse. Tá Ele deve certo. ter, Diga aí, Paulo. ele deve ter entrado. Ah, pode falar, Cláudio. Né? Acabei de chegar do hospital que minha mulher não tá muito bem. Aí pensa a correria. Ah, bacana. Pô, melhoras aí para vocês. Eu fiquei sabendo que você tava meio ruim também, melhorou? Pai, foi lá, agora também fui fazer o exame, constatou que a virulosidade da dengue foi aumentar de novo, a minha imunidade baixou. Eita. Toma cuidado, se Aí tá, hidrata aí, toma umas vitaminas que é para sustentar o rojão. a correria tá grande aí, botando os trabalhos tudo em dias, até o seu tá atrasado da tabela. Eu sei. E aí, Paulo, quero que te dizer? Tá bom. não, é só que a gente fez a avaliação de Diogo Sim. essa semana agora também. Aham. Pois é. Aí, assim, é interessante que Diogo ele tenha feito uma ênfase na questão teórica, né? E aí eu não sei se ele falou a questão de cálculo de previsão, né? É interessante porque enquanto ele falou sobre a questão ele falou sobre a questão da teoria em si, eu mostrei para vocês alguns métodos, né? Como por exemplo o ARMA, autorregressivo de média móvel. E aí você acaba, né, tendo as duas contrapartidas. De eu reforçar a questão teórica. E aí eu estou fazendo esse reforço com a questão prática, né? Que é para quando você pegar uma situação de indústria, né?
você conseguir fazer o cálculo propriamente dito e efetivamente conseguir fazer uma previsão, né? Então, vocês têm as duas contrapartidas, a teórica e a prática. Em relação à questão de CPM, vocês já viram alguma coisa de Ei, exemplo? professor, Assim? olha os comentários que Jean tá falando aí. Eu acho que ele não tá podendo falar com áudio. Eu Aí vi tá. aqui que Ah, ele colocou, né? Questão de diagrama de Gann, método do caminho crítico e tal. Só que aí é isso que eu estou perguntando. Vocês chegaram a fazer um exemplo do CPM? Aí vocês fizeram foi mais ou menos como que ele mostrou. Ele mostrou as atividades, né? Alguém ia falar? Não. Ele passou um trabalho Hum, sobre fazer uma manutenção na sala de aula, da luminária, né? sim, Aí, nesse trabalho, ele passou para a gente fazer a questão da CPM também, que é para fazer o diagrama, o espinho de peixe, né? sim. O diagrama de Gantt e o diagrama de flecha. Então eu acho que foi diferente. A questão de sequenciamento de atividades e determinação do caminho crítico ele mostrou, não? Como é que determina? Sim, Não, ele passou um exemplo para a gente fazer, usando a metodologia lá que ele estava explicando, aí lá a gente construiu o diagrama para determinar o método crítico, de acordo eu com sei. o diagrama das flechinhas, tem? Uhum. Ele usa um Então, material, se eu não me engano, da, eu vou te mandar aqui no e-mail para tu ver, mas eu acho que é manda daquele aí. teleaula do Gil, tem? O telecurso. Isso, eu vou te mandar aqui para tu ver. Manda aí, porque assim, eu tenho um exemplo aqui, né? Que eu acredito que não é muito conflitante, não. E assim, a gente vai fazer, não sei como é que chama na educação, é tipo como se fosse um gap, um overlap, né? Que junta dois conteúdos aliás, um conteúdo para duas disciplinas, né? E eu acho que, independente, eu já imaginava que Diogo já tinha tocado nesses assuntos lá em administração, né? No entanto, eu não descartei a possibilidade da gente reforçar, né? O mesmo conteúdo, porque aí a gente vê dois pontos de vista diferentes, né? Na realidade, a teoria ela fica sendo coincidente, só que, de repente, quem não tiver entendido com ele acaba entendendo aquilo, quem não entender comigo acaba entendendo com ele, né? E aí a gente diversifica a questão dos exemplos, né? É interessante, pessoal, porque o professor Diogo ele deve ter mostrado um exemplo que envolve etapas de manutenção. Então, digamos, se você tem uma determinada atividade, você tem que seguir uma sequência, e essa sequência ela é feita de atividades que têm seus pré-requisitos. Então, por exemplo, você só pode fazer determinada atividade se por acaso você fizer antes uma outra atividade, e assim sucessivamente, né? Ok? No caso da produção, né, quando a gente tem uma produção em linha, segue-se a mesma situação, né? Só que aí, no caso, ao invés de ser intervenção de manutenção, as atividades serem intervenções de manutenção, eu vou ter etapas do processo produtivo. Então, por exemplo, uma atividade poderia ser a questão da extração de matéria-prima, né? Outra atividade seria o transporte, né? Eu não consigo transportar sem fazer a extração antes, né? E aí sucessivamente, né? De forma sucessiva. É interessante a gente frisar que quando a gente fala de tempo, né? A gente consegue agilizar etapas de uma determinada atividade, realizando operações de formas simultâneas entre atividades que não se dependem entre si. Vocês vão só confirmando aí o que é que já é conhecido de vocês, o que é que não é, né? E aí eu vou mostrar para vocês, né, com um exemplo meu, que eu recuperei aqui das pesquisas que eu fiz, né? E aí a gente vai afunilar um pouco mais de como é que seria na prática, né? A questão da execução do diagrama, do caminho crítico, a determinação do caminho crítico, aquela questão de cálculo de folga, vocês já fizeram também?
Não, a gente fez não. Pronto, aí eu vou começar a fazer aqui, né? Deu certo mandar, William? Deu sim, olha isso, chegou? Eu te Deixa eu mandei ver o aqui. trabalho que ele passou também. Só pra tu ver como Certo. foi mais teórico, assim. Aí, assim, eu vou começar fazendo aqui, né? Um exemplo genérico. E aí vocês vão dando um feedback sobre o que é novo, o que é que não é, né? E aí vai ser útil para que vocês reforcem a teoria, né? De vocês em relação à questão da disciplina também de administração da manutenção. Então, é como eu falei para vocês, pessoal, né? Essas disciplinas, né, elas têm muito a ver, né, com uma com a outra, né? E ocorre que certos conteúdos eles vão ser inevitavelmente repetidos entre disciplinas, né? Esse conteúdo que o professor Diego está dando e que eu também estou ministrando para vocês, né? Ele pode ser perfeitamente encaixado em disciplinas futuras, como, por exemplo, manutenção industrial, administração e controle da manutenção, né? Aliás, planejamento e controle da manutenção, e assim sucessivamente, né? Eu estou vendo que Diogo colocou um diagrama que... Deixa eu só projetar para vocês a minha tela, né? E aí a gente vai dialogando. Pronto, a partir de agora eu estou mostrando minha tela para vocês, ok? E aí no e-mail aqui, ó, eu estou vendo que tem o diagrama CPM, né, que é o que a gente vai fazer hoje, para um processo que é o processo de substituição de uma lâmpada, não é isso? Pelo que eu estou vendo aqui de forma rápida, né? Então, existe uma sequência, existem tarefas A, B, C, D, E, F, G, H e I. Cada uma dessas tarefas representadas por letras, ela tem uma descrição, tem um significado, né? E aí eu também faço uma relação de dependência e também a descrição do tempo, né? Depois eu vou mostrar para vocês como é que eu consegui chegar à conclusão de que, para mim, desligar o circuito e pegar a escada são 10 minutos. Eu não sei se o professor Diogo mostrou, mas existe forma técnica de se calcular isso, né? Não, essa parte aí, para a questão do tempo, ele não mostrou, não. Não, né? Ele só pediu para a gente fazer mesmo o diagrama. Aí a gente, Certo. como não sabia fazer o tempo, né, a gente colocou na estimativa mesmo em si. Na estimativa. Pronto, o problema é porque, assim, a estimativa é, sim, um método cientificamente viável para a gente conseguir determinar os tempos, não tem problema, entendeu? Só que, assim, quando a gente faz estimativa, né? Quando a gente faz estimativa, assim, na questão do achismo, a gente corre o risco de fazer estimativas que elas sejam inadequadas. Então, é muito Principalmente para quem comum. não tem experiência, né? Exatamente, principalmente para o gestor que não tem experiência e também para o executante que não tem experiência. Que são duas contrapartidas que a gente precisa prestar bem atenção na questão da gestão da manutenção, né? Por exemplo, você é um gestor... Eu, por exemplo, vou pegar meu exemplo. Eu não entendo nada de... Vamos dizer assim, eu entendo muito pouco da parte de distribuição de energia elétrica. Né? Meu negócio é eletrônica, programação, eu gosto dessas coisas. Aí, de repente, eu sou contratado para a empresa para fazer isso aqui, né? E eu não entendo muito, né? Então, se eu for fazer a minha estimativa, eu que não sou muito íntimo da área de distribuição de energia elétrica, eu corro um risco muito alto de estabelecer tempos que sejam injustos, certo? À medida que, por exemplo, se eu pegasse o professor Samuel, Samuel é um professor que já tem uma experiência, né, na área de distribuição de energia, na área de energias alternativas, a visão que ele teria da estimativa seria completamente diferente e talvez muito mais justa do que a minha. No entanto, né, eu tenho técnicas para, mesmo sem ter a questão do conhecimento em si, conseguir calcular isso, né? Então, às vezes, o que faz o que diferencia um bom gestor de um mau gestor não é sempre só a questão do conhecimento exclusivo que eu tenho da área. Por quê? Porque eu posso ser um gestor de uma área que eu não tenho profundo conhecimento
mas que eu, de forma geral, tenho conhecimento de técnicas de administração e conseguir, com meus conhecimentos técnicos de administração, suprir, né, sanar a deficiência que eu tenho do conhecimento técnico específico. Isso é possível, né? E é interessante a gente ir fazendo essas coisas entre PCP e administração da manutenção, porque vocês vão adquirindo a base sólida do curso, né? E aí vocês conseguem a qualidade realmente do que a gente propõe para o curso de tecnologia e manutenção industrial. Boa tarde, Marcela. Né? Então, seria mais ou menos isso, né? Você tem aqui essas informações, depois eu vou mostrar para vocês que esse tempo, ele pode ser estimado, eu posso colocar no achismo, mas ele pode ser calculado tecnicamente, né? E uma das formas, eu vou até adiantar para vocês, uma das formas seria fazer várias vezes cada serviço e cronometrar todas as vezes e calcular uma média das vezes anteriores, né? Então, digamos, se eu sou novo na empresa, e eu acabei de chegar, se eu tenho acesso a um relatório que diz quanto tempo foi gasto em cada atividade das vezes anteriores que foi feito, então eu posso recalcular esse tempo por base em uma média das vezes anteriores, que é o que a gente faz mais ou menos lá na previsão de demanda, né? E aí você consegue ter uma medida do tempo um pouco mais precisa, né? Eu estou vendo aqui, pessoal, que o exemplo que o professor Diogo colocou foi um exemplo simples, né? Um exemplo simples. Ele chegou a aprofundar essa questão do diagrama de CPM, ou foi somente esse mesmo? Não, porque já foi no final agora, né? Quando Certo. terminou, Não, bacana. já entrou a pandemia aí. Perfeito. Então, assim, eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui mais complexo, né? Inclusive, eu vou repassar para ele esse exemplo. Essa aula, na verdade, pessoal, eu fiz ontem com a turma de eletroeletrônica com a disciplina de gestão da manutenção, só que eu não estou dando esses detalhes teóricos por trás do conteúdo que eu estou trazendo para vocês. Então, eu estou gravando essa aula do mesmo jeito, porque aí fica essa diferenciação da aula de ontem para a aula de hoje, vocês têm uma aula um pouco mais personalizada, né? Então, assim, a questão da sequência, da ordem, né? Isso aqui, de certa forma, ou eu preciso saber, eu preciso conhecer, ou então eu preciso do apoio de alguém que saiba, né? E, novamente, não necessariamente o gestor, ele precisa ter 100% do conhecimento disso, porque o mantenedor ele pode ajudar nessa determinação aqui. Mas vocês entendem essa questão de dependência, né? Por exemplo, por que é que a atividade B, que seria retirar lâmpadas, depende de A? Porque como é que eu vou retirar a lâmpada com o circuito ligado e sem a escada, né? Certo? Inclusive, pessoal, se eu for levar ao pé da letra, em termos de gestão de dados, eu já estou fugindo até um pouco da questão do escopo das disciplinas, né? Em termos de modelagem de dados, isso aqui poderia ser desmembrado, certo? Então, poderia ser desmembrado. Eu acredito que tenha sido representado tudo junto, porque desligar o circuito é uma atividade simples, né? Então, ele concatena aí com a questão de buscar a escada. Mas, enfim, né? Eu vou mostrar para vocês um exemplo um pouco mais complexo. Exatamente, Murilo. Porque, assim, esse trabalho, ele foi feito em equipe, né? Aí parece que dividiu em três pessoas a equipe. Aí na nossa equipe a gente decidiu colocar assim porque desligar o circuito era só desligar o circuito lá no caso do corredor, né, da FATEC. Aí eu peguei, no não. caminho da escada já dá para desligar, Isso. né? Uhum. Certo? Bacana. Então, o que é que acontece, pessoal? Eu vou usar aqui o Excel, né? Aliás, o Excel não, o PowerPoint. E é uma situação hipotética, né? Em que eu vou ter aqui, deixa eu só colocar aqui, deixa eu só olhar aqui direitinho. Número de colunas, eu vou querer 3 colunas. Vou construir do zero aqui, pessoal, porque fica mais fácil de vocês assimilarem, né? E eu vou querer 14 linhas. Pronto.
Deixa eu colocar uma visualização aqui mais simples. Pronto. Aqui vai ser a minha atividade. Aqui vão ser as dependências, né? E aqui vai ser o tempo. Ok? Então, digamos que você chegou numa determinada indústria e aí você precisa fazer isso aqui, né? Primeira coisa, você identificou quais foram as atividades. Então, eu vou ter a atividade A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K e L. Deixa eu ver, só se é até L mesmo. Pronto. Tá? Então, a gente já está estendendo um pouquinho aqui, né? Certo? Aí, o que é que acontece, pessoal? Essas atividades, elas são atividades quaisquer, né? Inclusive, eu não vou nem colocar a descrição da atividade em si, porque aí você entende que é um exemplo genérico que pode ser montado de qualquer forma que você quiser. Eu consegui identificar, pessoal, que as atividades A, B e C, elas não dependem de ninguém. Portanto, elas podem começar todas elas de forma simultânea. E os tempos são assim, 6, 2 e 3, né? Eu vou explicar de forma geral. Esse tempo aqui, se você quiser entender como dias, pode entender como dias. Se você quiser entender como horas, também perfeitamente pode ser entendido como horas, né? O tempo, ele é genérico também, né? Já a atividade D e a atividade E, eu identifiquei que dependem de A. Então, para mim começar D e E, eu preciso terminar A, né? E elas têm, respectivamente, 10 minutos de duração, 10 horas de duração, né? E 3 horas de duração. A atividade G, aliás, a atividade F, ela depende de B. A G depende de C. A E, H depende de E. A I depende de duas atividades, que seriam F e G. A J depende de G. A K depende de I. E a L depende de J. Isso eu identifiquei lá, né? Segundo o que eu estudei do meu ambiente de trabalho, né? Os tempos. 2, 4, 5, 8, 6, 4 e 2. Em relação à questão da montagem dessa tabela aqui, pessoal, alguma dúvida? Não. Não, nenhum. Até agora não. Certo. Beleza. Então, coisas simples. Eu só fiz o levantamento das atividades, identifiquei quem é que depende de quem e listei o tempo necessário para cada uma. Certo? Agora, eu vou dar início na construção do diagrama em si, né? Então, quais são... De início, aqui, ó, eu vou começar... Eu tenho um início, né? Eu gosto de desenhar assim, porque, para mim, fica mais informativo. Ó. Vou mostrar para vocês. Ó, esse aqui é o início. Fazer passo a passo, devagarinho aqui, que é para ficar simples de vocês entenderem. Então, já depois do início aqui, pessoal, eu posso fazer quem? Segundo a minha tabela. A, B e C? Exatamente. A, B e C. Ó, diferente do que foi colocado aqui, que talvez vocês estejam acostumados, e é até interessante eu mostrar uma forma de diferente, mostrar o diagrama, de montar o diagrama CPM, né? Seria de colocar assim, ó, né? Para vocês entenderem bem, né? Ó, e vocês podem ver que como ferramenta vocês podem usar o próprio, sei lá, o próprio PowerPoint, como eu estou fazendo aqui, né?
Para cada atividade eu vou ter uma tabela dessa. Ó. Vamos ver aqui, né? Vou fazer com calma aqui que é para ficar fácil de entender. Ó, atividade A, atividade B e atividade C. Certo? A atividade A leva 6 horas. A atividade B leva 2. E a atividade C leva 3, né? Então, eu estou só copiando o que eu montei na tabela para cá. E aí eu vou ligar, ó. Do início eu venho para cá. Eu vou fazer a representação gráfica direitinho aqui, né? Depois eu posso alinhar melhor isso aqui. Até aqui, beleza, né? Depois eu vou explicar para que é que servem esses dois espaços em branco aqui, ó. Esses 4 espaços em branco aqui. Ok? Ok. Então vamos lá, ó. Depois, pessoal, eu já fiz isso aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para ficar simples a gente ir entendendo, né? Eu fiz essas aqui. Agora vamos seguir na sequência. D depende de quem? D. De A. Então eu vou pegar aqui, ó, né? Para D e vou ligar aqui, ó. Colocar pertinho aqui para economizar um espaço. D. E o tempo de D são 10. Vou fazer a ligação aqui, ó. Aqui para cá. Ok? Aí vem agora aqui, ó. É. É também depende de A. Então eu vou colocar aqui, ó. É. Né? E aí eu vou colocar bem aqui a setinha indicando que ele depende de A. E a duração da atividade vai ser 3. Perfeito. Tranquilo. Na sequência aqui, ó. Quem é que depende de quem? O F. F depende de B. Pronto, então eu vou abrir um pouco de espaço aqui, ó. Né? Vou deixar assim bem juntinho aqui. Então vem a atividade F, ó. Pronto, a atividade F vem aqui, ó. Não tem problema se ficar aqui pertinho, não. Depois organiza. E faça a ligação aqui. Atividade F, 2 horas. Na sequência, G depende de C. Então, G vai depender de C. A duração de G, 4. Então, estou marcando aqui para lembrar direitinho. 4. Bacana. Agora vem na sequência aqui, ó. H depende de E. Então, H depende de E. Vou ligar os dois aqui. Se é complicado, vocês avisam. Dura 5 horas. 5. Agora tem uma situação diferente aqui, pessoal, que a atividade I depende de 2 atividades, né? Certo? Então, atividade I
Essa atividade I, que tem duração de quanto? 8 horas ou 8 dias, sei lá como vocês queiram aí, né? Ela depende de F e depende de G. Assim, né? Ok. Aí vem aqui, ó, J depende de G. J um pouco mais abaixo aqui, ó. J depende de G. K depende de I. K depende de I. Faltou o tempo de J. Faltou o tempo de J, exatamente. J são 6. 6 horas. Obrigado aí, Cláudio. E aí eu vou ligar aqui, ó. K depende de I, né? Isso. 4 horas. Bacana. E por último, L, que depende de J. L, dependendo de J. Tá aqui, ó. Qual é o tempo de L, que eu não vi aqui? 2. Pronto. 2 horas. Opa. E lá no final, na ponta, né? Eu vou colocar aqui o fim. Deixar aqui tudo num padrão só, né? Pronto. Aí eu vou ligar as últimas atividades no fim. Então, essa daqui vem para cá, ó. Essa daqui vem para cá. Essa daqui vem para cá. Deixa eu ver se essa daqui não fica muito atravessada assim. Pronto. Ok? Tudo certo aí? Tudo certo. Então, você vê que tem uma certa complexidade maior, porque esse sequenciamento de atividades aqui, ela vai ter uma ramificação um pouco mais complexa, né? Não é tão linear quanto talvez vocês tenham visto até o momento. Agora, pessoal, eu vou fazer a determinação aqui do que a gente chama de caminho crítico. A gente tem duas informações que são importantes. A primeira linha, né, abaixo da atividade e da duração dela, vai ser o que a gente chama de início e término mais cedo. E essa linha de baixo, a última, ela vai ser o que a gente chama de início e término mais tarde. Ou seja, é o menor período que a atividade ela pode começar e terminar, depois o maior período que ela pode começar e terminar. Ou seja, a partir disso a gente consegue verificar, né, se a gente tem uma faixa de disponibilidade para que essa atividade ela seja feita com uma certa flexibilidade. Aparentemente, ó, se você for ver na tabela, o que é que vai acontecer? Essa atividade A, ela pode parecer menos flexível do que B e C. Ó, imagina, elas têm que começar iguais. Aparentemente, eu posso dizer o seguinte, então eu tenho que começar primeiro A, já que ela demora mais, né? E aí, por exemplo, depois de alguns dias, eu termino B e C. Não dá para pensar alguma coisa desse tipo, né? Se A é maior, então eu tenho que começar ela de imediato, e as outras que são mais curtas eu começo depois. Ou alguém discorda? É verdade, dá para pensar isso. Dá para pensar.
Só que vocês vão ver que é uma coisa interessante, ó, porque assim, nem sempre, né, a atividade que leva mais tempo, ela requer que você corra mais com ela, né? Pessoal, tudo isso aqui é importante por causa do seguinte, a gente consegue calcular um tempo total do serviço, que seria a execução de todos os serviços. A gente consegue determinar quando começar uma atividade, quando começar ela e quando fazer simultaneamente determinadas atividades. E mais do que isso, a gente consegue determinar as equipes de manutenção. Porque assim, se uma atividade ela é mais importante do que outra, se ela tem mais folga do que outra, significa dizer, né? Aliás, se ela tiver menos folga do que outra, significa dizer que o meu efetivo de manutenção provavelmente vai ter que ser maior direcionado para essa atividade que tem menos folga, que é mais importante, né? E você consegue determinar também, né, a questão das especialidades para cada serviço, o que muito corriqueiramente se ocorre falha na questão da administração da manutenção nas empresas. Outro equívoco que a gente pode cometer, a gente vai ver que essa atividade ela não é tão importante. Eu vou explicar por quê. Outro equívoco que a gente pode cometer é em relação ao tempo. Vamos supor o seguinte, você é tecnólogo de manutenção industrial. Aí a São Geraldo lhe chamou para fazer uma manutenção, para fazer um plano de manutenção lá. Aí diz, ó, sei lá, o William, Jean, Paulo, né, o Marcelo, quem quer que seja. É o seguinte, a minha fábrica aqui, ela funciona a semana inteira. Quando for no sábado e no domingo, ela para. Aí você, né, como gestor da manutenção, é livre para fazer a manutenção do jeito que você quiser. Esses 2 dias são suficientes? Como é que a gente vai ter condições de responder se é suficiente 2 dias ou não, pessoal? Tá aqui, ó, você listou as atividades, você listou os tempos. Na concepção de vocês, pessoal, quanto tempo vai levar para mim fazer essas... São quantas atividades? 3, 6, 9, 12. Na concepção de vocês, só olhando essa tabela, quanto tempo vocês garantem de entregar esse serviço? Pronto. Mais de 30 horas, eu acho. Mais de 30 horas? Se baseando em quê, Paulo? Se baseando nessas horas, nesse tempo que está previsto aí na tabela. Uhum. Por esse tempo aí dá mais de 50 horas, eu acho. Pronto, aí Marcelo está dizendo que mais de 50 horas. Eu acho que o que Marcelo está querendo dizer é que, assim, eu estou tendo somatório de tudo, que na verdade, somando tudo, se eu não me engano, eu fiz essa soma ontem, dá 55 horas. Alguém tem alguma outra opinião diferente? Paulo disse que levaria mais de 30, Marcelo disse que levaria mais de 50. E aí? Se eu somar tudo, vai dar 55, certo? Só que tem um detalhe, pessoal. 55 horas, vamos colocar aqui, né? São 48 horas, ou seja, 2 dias. 2 dias e meio. Quase 2 dias e meio, né? Ou seja, não daria tempo. Vocês concordam? O cara está me disponibilizando 2 dias. Sábado e domingo. Concordo, mas eu acho que também não é nem questão do somatório, né? Porque tem, como aí tem a B e C, você pode fazer as 3 simultaneamente, aí você termina B e C, que são 2 horas e 3 horas, né? E já pode iniciar quem? F e G, né? Que também Exatamente. são 2 e 4 horas. Aí terminando Exatamente. F e G, você já pode iniciar a J, que já é 6 horas. É uma somatória aí a mais, né? 6 horas já. Exatamente. Ou seja, não é porque eu tenho 3 atividades, pessoal, que cada um tem seu tempo, que eu vou ser obrigado a gastar o tempo somado delas 3, não. Então, se fosse na ótica de que o tempo para fazer, por exemplo, aqui A, B e C é simplesmente o somatório dos 3, então eu poderia que eu vou levar aqui, ó, 6 mais 2, 8, mais 3, 11. Eu não vou levar 11 horas para fazer essas 3 atividades, eu vou levar 6. Certo?
porque elas vão ocorrer simultaneamente. A única diferença é que alguém vai terminar mais cedo e outro vai terminar mais tarde. Ou então alguém vai começar mais cedo e outro vai começar mais tarde, só isso. No entanto, né, eu pergunto para você, justamente para você, William, se fosse para você dizer com uma precisão maior, considerando que você enxergou que podem ser feitas atividades simultâneas, qual é que seria uma atividade? Então, eu suponho que você está dizendo que 55 horas é muito, e de fato é, né? Na sua opinião, quantas horas você acha que seria necessário? Aí, deixa eu ver aqui, viu? Pela lógica que eu estou vendo aqui, eu creio que seria mais ou menos somar a questão do tempo maior de cada atividade, né? No caso, teria 6 aqui A, Certo. aí, deixa eu ver, o D, que depende de A também, né? 6 mais 10, Uhum. 16. Aí A também tem 3 jogos que já está dentro do 10. Outra atividade aqui. Tem o C, que também já está dentro dos 6 aqui. FG. Tem o I também, né? Isso, tem o I aqui, que o I também, o I depende de FG, né? Aí eu tenho que terminar F. O H também. Botaria umas 24 horas, ou menos, né? Pronto, 24 horas. Eu vou adiantar para vocês, pessoal, porque eu já fiz. Se eu for o gestor de manutenção e eu preciso dar um retorno para esse dono dessa Eu não fábrica, ia dizer 24 horas, né? Eu ia dizer um pouquinho a mais, só que eu acho que no torno é de uns 24 horas ou menos. pois é, o William tá, e de certo modo chuta bem, William. Mas se fosse para mim dizer com precisão, eu daria 19 horas. E aí sim, eu diria, ó, bacana, sábado e domingo que você está me entregando é suficiente. Mas eu só consigo dizer se é suficiente ou não se antes eu fizer esse estudo. Se não, nada é feito. Então, é bacana, William, sua análise, porque você... Tu tá colocando uma hora a mais aí de coisa, né? De segurança? Não. Estou colocando no tempo justo. Não, tipo, somando aqui, no caso 10 e 8 horas. Não, mas não é só isso, não. Então, é justamente assim, William. É muito interessante o critério que você coloca para analisar a tabela. A tabela informa muita coisa. De fato, informa muita coisa. Só que o diagrama, ele é fatal, ele não deixa dúvida, né? E é justamente no preenchimento do diagrama em termos de início e término mais cedo, início e término mais tarde, que com precisão você vai conseguir determinar um horário exato para você entregar o serviço. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vocês concordam que se a atividade A, B e C são independentes, eu posso começar elas de forma simultânea a partir do primeiro dia, não é assim? Assim. Primeira hora, digamos. Pois bem, aí vamos aqui. Se essa atividade A começa no primeiro dia, eu tô imaginando que todas elas vão começar o mais cedo possível. Então, por isso é que eu chamo de início mais cedo. Então, se eu considero que essa daqui vai começar na primeira hora, ela vai terminar em que hora? 6. Na sexta hora. Essa daqui vai terminar na segunda e essa na terceira. Então, aqui vai terminar por último a atividade A, se todas elas começarem iguais. Bacana. Por lógica, pessoal, se eu levo 6 horas para fazer essa atividade A, e D depende de A, qual é que seria o início de D? 6 horas. Só que na sexta hora, A ainda está sendo 7. concluído. Sétima hora. Da mesma forma aqui, ó. Alguma dúvida em relação a esse 7 aqui? Não, mas se, como o B aí é 2 horas, né? Aí, Sim. vamos dizer que terminou o B primeiro, aí já poderia começar o F, né? Poderia, só que aí, no caso, na terceira hora. Sem precisar ter começado o D, né? Sempre, exatamente, porque elas são atividades que não têm uma relação de dependência entre elas duas. Só que no caso o I aí não pode terminar não pode começar sem terminar FG, né? Exatamente. Então, para mim saber quando é que começa I, eu tenho que saber quando é que termina F e quando é que termina G. Então, eu vou me basear no que termina por último, já que eu dependo dos dois. Então, esse aqui começa em que dia? No 4.
Pronto. Aí vamos lá, ó. Essa daqui termina que dia? Que hora, aliás? 5. Aí é que tá, pessoal. Ó, tá vendo que aqui se eu fosse somar 6, aqui seria 7? Percebam aí, ó. Se eu for somar, eu vou estar passando, porque seria 3, 4, 5 horas. Eu não levaria 2 horas, eu levaria 3. Então aqui seria 4. Não entendi direito aí, não. Essa parte aqui. Essa parte aí mesmo. Imagina aí, Paulo, eu comecei o serviço meia-noite do sábado. Então a atividade vai começar na primeira hora, ó, atividade B, né? Certo. Uhum. E vai terminar na segunda hora, ou seja, ela leva 2 horas. Então é a hora 1 e a hora 2 do dia, que é de 0 hora até 0h59, né? E de 1 hora até 1 hora e 59 é o tempo que vai ser gasto para a atividade B. Só Certo. que essa daqui ela começa na terceira hora. Sim, pode dizer. Não, tô entendendo. Como ela leva 2 horas, então vai ser a terceira e a quarta hora do dia. Então são 2 horas, terceira e quarta hora. Eu não posso somar, pessoal, esse aqui com esse não, ó. Porque se eu somar esse com esse de cima, vai dar 5, não vai? É a mesma lógica daqui, ó. Se eu somar esse com esse de cima aqui, vai dar 7. E não é 7, é 6. Ah, entendi. Porque conta a primeira hora. Da mesma forma aqui, ó. Quanto é que dá essa atividade? O término. 7? 7, exatamente. Que é a quarta hora, quinta, sexta, sétima hora, ou seja, 4 horas. Vamos preencher aqui agora. Essa daqui. 16, né? 6. 16, perfeito. Aqui. 9. 9. Ok. Agora, aqui, pessoal, a gente tem uma situação, né? Que é o contrário. Ó, aqui tem uma situação que é contrária dessa situação aqui, ó. Então, se a atividade de I depende de F e de G ao mesmo tempo, não adianta nada F ter terminado sem G ter terminado e eu começar a ir na quinta hora. Não tem como. Então, eu tenho que começar em que hora? 8. Na oitava hora. E vai até que hora? 15. 15? Perfeito. Certo? A J? Começa em 8, né? Também. 8, exato. Termina em que hora? 13. 13, exato. Aqui, essa atividade H, ela começa em que hora? 10ª. 10. E vai até 14. 14. 14. Perfeito. Né? Então, a gente precisa só terminar essas duas aqui, ó. Se essa daqui, né? Se a K só depende de I, e I terminou na 15ª hora, no final da 15ª hora, começa que hora? 16. 16. 16. E vai até 19. 19. 19. Aqui. 14. 15. 15. 15, né? Perfeito. Aí termina. Termina aqui, ó. Agora eu vou fazer voltando. Ó, você vai perceber, pessoal, que para mim chegar no fim, eu tenho que ver qual foi a que levou mais tempo, que foi quem? Aqui terminou com um número maior de término mais cedo. A K. A atividade K, 19 horas. Então você consegue constatar tecnicamente que o prazo que você pode sugerir para a conclusão dessas atividades seriam 19 horas. Certo? Então, assim, percebe que no começo eu comecei com o menor valor possível, que foi 1, para todos? Né? Uhum. Agora, para as últimas, eu vou fazer voltando com o maior valor possível. A parte de baixo. Qual é o maior valor de todos? Aqui, ó.
19. 19. Então, em todos eles eu vou completar com 19. Então, essa daqui, ela tem que terminar no 19º dia. Só que essa daqui, ela pode terminar no 19. Eu não tenho que entregar tudo junto, né? Tá certo, ela pode terminar até antes, no dia 15. Só que se terminar no dia 9, não tem problema também, não. Tranquilo. Ela não depende dessa outra aqui, nem, né, nem vice-versa. Vocês concordam com isso? Uhum. A mesma coisa eu posso dizer dessa daqui, ó. Tá certo, na melhor hipótese, ela vai terminar na 14ª hora. Só que se atrasar algumas horas aqui e terminar na 19ª, também não vai ter problema. Tranquilo. Né? E a mesma coisa é essa. Agora, pessoal, eu vou fazer voltando aqui, ó. Eu vou fazer voltando. Se essa daqui, ela pode terminar no máximo na 19ª hora, e ela dura 10 horas, ela tem que começar no máximo em que hora? No máximo. 9, não? Aí é que tá, ó. Lembra que a primeira hora conta, né? Seria 10, não? Uhum, sim. Porque aí, ó, conta 10, a primeira hora, aí 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10 horas. Essa daqui, ela pode começar no máximo em que hora? 9. Mas ela só dura 5, ó. 15. 15, né? Que aí levaria a 15ª hora, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª. 5 horas. É só você contar, pessoal, voltando, incluindo o 19. Ó, 19, 18, 17, 16, 15, né? Aí você faz a mesma coisa aqui, ó. 19, 18, 17, 16. Perfeito? E essa daqui? 18. 18, exatamente. Aí ela vai levar 18, a 18ª hora e a 19ª hora. Aqui, pessoal, ó, tem um detalhe interessante, que se no máximo ela pode começar na 16ª hora, então no máximo a anterior dela tem que terminar em que hora? 15. Voltando 8. 8. Fica 8, exato. E aqui, ó, se ela pode se essa daqui pode começar no máximo na hora 18, essa daqui tem que terminar no máximo em que hora? 17. 17. 17. Voltando 6. 12. 12, né? Isso. Aí vamos aqui. Vamos fazendo aqui na sequência. Ó. Essa daqui, ela 14. 14, né? Leva 3 horas. 12. 12. 12. 12. 12. Isso. Tá vendo que às vezes pode confundir um pouquinho, né? Pronto. Aí o que que acontece, pessoal? Essa atividade aqui, ó, né? Quem é que depende dela? É I, não é? Então ela pode terminar no máximo que hora? Uhum. 7. 7. 7, né? Ela leva 2 horas, então pode começar no máximo que hora? 6. Perfeito. 6. Aí aqui já tem uma situação diferente, ó, né? Porque se daqui para cá, ó, da esquerda para a direita, eu peguei o maior, não foi? Eu peguei o maior. Então, daqui para cá, ó, para fazer a G, eu vou pegar o menor das duas. Eu estou falando de baixo. Quem é o menor dos dois? 8. Então, essa daqui pode começar em que dia? 7. Aliás, terminar. 7. Então, voltando é o menor e ainda é o maior, né? E aí ele pode ir até pode começar até no máximo que hora? 4. 4, né?
Aqui, ó, diminuindo 1 fica 3, voltando 3 fica 1. Aqui, 5, 5, 4. 4. E aqui é a mesma coisa, ó. 9, Então, pega o menor que é 10, volta 1, 9. 4. Menos 6, 7, 4. 4. 4. Pronto. Então, olha só o que é que a gente vê aqui, pessoal. Olhando para a tabela, a gente pode pensar que essa atividade aqui ela não tem flexibilidade. Que ela pode começar primeiro, porque as que parecem ter flexibilidade são essas, não é assim? Só olhando pela tabela. Certo? Aí vocês veem que aqui não é isso que acontece, ó. Então, ela pode começar, na melhor hipótese, no dia 1º, na primeira hora e terminar na sexta, só que ela não, se ela atrasar, não vai ter problema. Por quê? Porque esse atraso eu estou compensando nas outras atividades à frente. Então, por incrível que pareça, essa atividade aqui, ela é mais flexível do que C, por exemplo. E a partir Sério, desliga o microfone, por favor, tá dando retorno. Quem é que tá com o microfone ligado? Certo. Pronto, então Sâmia, tava comigo. desligou já, né? Você, a partir daqui, pessoal, consegue calcular o que a gente chama de folga, né? O que é que seria a folga? É a diferença entre o dia menor que você pode começar e o dia maior que você pode começar. Ou então a diferença entre o dia menor que você pode terminar e o dia maior que você pode terminar. Lembra, ó, essa primeira linha é início e término mais cedo. E essa segunda linha é início e término mais tarde. Aqui é o que é o mais cedo e o mais cedo que ela pode começar e terminar. E aqui é o mais tarde que ela pode começar e terminar. Se você fizer a diferença dos dois, ó, do máximo que ele pode terminar com o mínimo que ele pode terminar, vai dar a mesma diferença do máximo que ele pode começar e o mínimo que ele pode começar, que aqui daria quanto? Aí você faz a subtração simples. 5 horas. Aqui no caso seriam 5. Não, 3, né? 6 menos 3, 1. né? não, é assim, William. É esse menos esse, ó. É Ah, o sim, início sim. menos o início, É. o término menos o término. 3. Seriam 3. Tanto faz você fazer 9 menos 6, quanto 4 menos 1. Sempre vai dar a mesma coisa. Então, veja só, o que eu estou colocando entre parênteses aqui seria a folga, né? Esse aqui, qual é a folga dele? 3. 3 também. 3. 3 também. Deixa eu colocar assim, vou colocar como é uma folga, né? Fica mais intuitivo se eu colocar verde. Só besteira mesmo de... Ei, Murilo, aí se caso a pessoa está fazendo um exemplo e quando você fizer essa subtração, não dê igual em um e no outro. Então tem alguma coisa errada, né? Exato, exatamente. Então, você vai ver que do início até o fim vai ser sempre as diferenças iguais, a primeira coluna com a segunda coluna. Se der diferente, significa que quando você fez essas junções aqui, ó, ou essas bifurcações aqui, né, você transferiu alguma coisa errada. Porque lembra, da esquerda para a direita você pega o maior, né? Só que da direita para a esquerda você pega o menor. Então tem que lembrar isso. Pode acontecer da diferença ela dar errada e se você da direita para a esquerda pegar o maior. Ok? Então vamos aqui, ó. Aqui dá quanto a diferença? 0. 0. Nesse aqui dá quanto? 3. 3. Esse aqui? 5. Dá 5? 5, né? Aqui? 3. 3. Aqui?
0, 0. Aqui, 5, 5. Aqui, 0, 0. Aqui, 4, ok. Aqui, 0 e aqui, e 4. 4. Pronto. Então, você vê aqui, pessoal, quais são as atividades que têm folga e as que não têm. Olha o tanto de folga que essa atividade aqui tem. Se fosse para colocar vamos pegar assim, uma pessoa experiente, né? Eu não vou nem falar estagiário, então eu falei estagiário e tive que corrigir porque tem estagiário que tem muito mais expertise do que gente antiga já nas empresas, né? Então vamos colocar assim, uma pessoa sem experiência, uma pessoa que não sabe fazer o serviço. Vocês achavam melhor colocar nessa atividade aqui ou na atividade G? Na atividade E. Na atividade E. Então, consegue perceber, pessoal, que com diagrama de CPM eu consigo enxergar coisas que só com a tabela eu não consigo, né? E ainda tem mais do que isso, ó. Veja que essas atividades que não têm folga, essas atividades que são aqui iguais a 0, ó, agora sim, essas aqui eu vou marcar de vermelho. Ó, vocês veem que é tudo uma sequência uma da outra, né? Ó. Ó. Essa daqui não, que essa daqui tem a folga de 4 dias. E essa daqui. Se der bronca em qualquer uma dessas atividades, aí o bicho pega. Aqui não pode dar bronca. Essas atividades aqui, ó. Essas atividades aqui, elas são as atividades que você tem que mobilizar os melhores mecânicos, que você tem que concentrar mais atenção, que você tem que dar mais suporte, porque se qualquer uma delas atrasar, aquele prazo que você deu, calculado de 19 horas, ele vai falhar. Né? Aí você diz, professor, não seria ideal colocar uma horinha a mais? Pessoal, é assim, depende, né? Eu acho que se você tiver que colocar alguma folga em atividade, você coloca aqui em cada uma. Ó. Então, por exemplo, leva 6 horas, você pode colocar 6 horas e 20 minutos. 6,333, né? Aí é aquele mesmo sistema de colocar o 9,99, né? Uhum. Certo? Então, você tem que atentar para essa questão aí, de que se você na indústria é tudo muito exato, né? Se você fez o diagrama, você calculou que levaria 19 horas para fazer todas as atividades e entregar nessas 19 horas, se você fizer entregar num tempo diferente, pode dar bronca. Principalmente se você for autônomo, aí o dono da empresa já não vai mais querer seu serviço mais, né? Então, vocês conseguem perceber, pessoal, que através do diagrama, a gente consegue fazer muita coisa interessante, né? A gente consegue tomar muitas decisões sobre quais são as equipes que eu vou mobilizar para cada atividade, né? Sobre colocar os mais experientes ou os menos experientes, né? Sobre a sequência. Olha, essa daqui você só começa quando terminar essa, né? E às vezes você se depara com um funcionário teimoso que quer adiantar um serviço que tem uma dependência. Então, né, você consegue de forma científica comprovar, né? Imagine também se você estivesse cobrando pela hora, né? Então, digamos, sei lá, se você cobrasse aí, sei lá, a concessionária cobrava do cliente lá R$ 140 há quase 10 anos atrás. Imagina o tanto de dinheiro que não dá, só para fazer uma conta rápida aqui, né? Por exemplo, se fossem aí 55 horas e eu cobrasse R$ 140 a hora, olha aí o tanto de dinheiro. R$ 7.700.
Agora, se você pegar às 19 horas e cobrar R$ 140 a hora, olha o tanto de diferença que vai dar aqui, ó, para 7.700. É uma economia de mais de R$ 5.000. E esses números, pessoal, para o dono da empresa, significam muito, porque isso aqui é dinheiro. E é dinheiro muito. Então, sei lá, de repente você pode prestar uma consultoria de 2 dias, cobrando R$ 2.660, considerando que a sua hora é de R$ 140, para você estar lá, junto com a equipe de manutenção, coordenando, dizendo, olha, vai para cá, vem para cá, faz isso, faz aquilo. Na verdade, só questão de gerenciamento. Então, vocês veem uma possibilidade, pessoal, de ganhar dinheiro com isso, né? Às vezes a empresa não quer, foi até uma pergunta que me fizeram interessante ontem, né? Quais são as empresas que têm setor de manutenção, né? E por incrível que pareça, né? Até as mais simples aqui tem. Todas elas. Eu não me lembro de ter visitado nenhuma empresa hoje que não tenha um setor de manutenção, um setor dedicado a isso. Agora sim, eu já conheci empresa que tinha um setor de manutenção deficiente e melhorou com o tempo. Por exemplo, a São Geraldo, né? A São Geraldo, pessoal, eles não tinham ideia nenhuma disso. Para todo serviço que fosse precisar fazer, eles colocavam 15 minutos para tudo. Não importa se caísse o teto do galpão lá industrial e tivesse que remontar, era 15 minutos que eles colocavam no apontamento lá. Isso não existe, né? Então a gente conseguiu, de certo modo, inclusive assim, eu tenho orgulho de dizer que com um ex-aluno nosso, né, na questão da organização da manutenção, ele conseguiu organizar melhor as coisas. Então agora cada serviço tem seu tempo, né? Certo? E aí vocês podem, a partir disso, estar contribuindo com outras empresas, né? Eu até cito os nomes, por exemplo, né? Quem gerencia manutenção hoje lá na... Acho que vocês viram, né? Vocês visitaram a São Geraldo, não foi? Visitamos. Pronto, é o Vitor. O Vitor, ele é ex-aluno do curso de eletroeletrônica, né? Então, foi um cara que conseguiu contribuir muito com a questão da gestão da manutenção, com esses conceitos que a gente traz. Uma empresa que contratou um ex-aluno nosso para a questão de gestão da manutenção, gerente de manutenção, é a Sabão Joá, que contratou o Fábio, né? Não sei se vocês chegaram a conhecer Fábio. De turma, acho que é uma turma antes lá de vocês. Eu cheguei a conhecer. Pronto, Fábio, um cara muito bom, um menino muito inteligente. E a nossa contribuição, pessoal, em relação ao desenvolvimento industrial do Centec, né, é trazer esse tipo de conhecimento para que esses conhecimentos eles sejam inseridos na indústria. Isso aqui ajuda muito, né? E assim, eu espero que vocês tenham entendido, né? Se vocês quiserem tirar dúvida, dar a opinião de vocês. Esse assunto é um assunto que particularmente eu gosto muito, porque horas, eu sou tecnólogo em manutenção, né? Às vezes eu ensino outras coisas por aventura mesmo, não vou mentir, não. Então a gente se sente mais à vontade com essas coisas, né? E eu espero que tenha contribuído. Essa parte aí é muito boa mesmo, essa parte aí, porque é uma parte que envolve muita prática, né? Envolve muito Exato. o piso do curso. Que envolve aquela questão da gestão mesmo da manutenção, de organização, né? Eu não sei, pessoal, se em relação ao que Diogo apresentou para vocês, é mais ou menos igual, se foi um pouco mais aprofundado, se não foi, se acrescentou essa aula de hoje para vocês ou não, né? Vocês dão a opinião de vocês aí. Sim, com certeza. É tanto que eu vou até, se tiver um tempinho aí, eu vou refazer aquele trabalho dele, com esse método aí para ver. Pronto. Assim, eu estou mostrando, geralmente eu faço assim também, né? Com essa forma aqui, com as bolinhas e tal. Só que, por uma questão didática, como eu vi que vocês fizeram com outra forma gráfica, né? Eu peguei um exemplo de uma pesquisa que eu fiz pela internet para mostrar com esses códigos aqui que Eu não sei como foi que os outros fez, mas eu fiz esse desenho ali no AutoCAD. É o jeito. Esse aqui foi? Foi o jeito. Não encontrei nenhum programa assim que ficava desse jeito. Eu fiz no AutoCAD. Assim, ó, tem um site que acho que pode ajudar vocês, que é o Lucidchart. Né? Eu não sei se
O problema é porque, assim, eu não sei se ele vai ter essa questão do CPM de forma gratuita, né? Mas ele é um software online para desenho de diagrama, né? Então, vocês podem testar depois, que aí ele vai dar a possibilidade de você fazer esse desenho de fluxograma, que tem lá na programação também, que é muito interessante, né? Deixa eu fazer o login aqui para ver. Ó, você pode fazer esses diagramas, né? Só no clicar e arrastar e tal. Eu não fiz com vocês hoje porque eu tô meio por fora de como é que tá funcionando o Lucidchart, né? Então, deixa eu só colocar aqui para a gente ver direitinho. Aí tem fluxograma, né? Você vai montando. Clica, arrasta. De repente, vocês podem utilizar para fazer esses diagrama, né? De CPM aqui. Certo? Deixa eu só ver aqui, ó. Vocês podem ver que é só clicando e arrastando, ele já vai se organizando direitinho, ó. Tem as formas aqui, né? Aí você pode ligar, né? Você pode fazer a ligação. Mas aí o cabo tem que fazer todinho nesse programa, né? Mas também tem a opção Eu achei interessante o PowerPoint porque ele tem as formas aqui, você vai fazendo as ligações, né? Isso aqui, pessoal, é interessante porque, assim, vamos supor que a empresa lhe contrata, né? Você faz um serviço de consultoria. Você faz o levantamento, que aí seria a questão da construção da tabela. Feito o levantamento, você faz isso aqui, e aí você pode imprimir para colocar num painel numa área central da linha de produção, né, onde seja visível para todo mundo, até para que os próprios funcionários eles tenham um entendimento de como é que está transcorrendo o serviço. Então, essa questão de treinamento gerencial aqui, pessoal, não é só interessante para vocês que serão tecnólogos e que serão gerentes, não, né? Então, se você for contratado como gerente de manutenção de empresa, talvez a primeira coisa interessante que vocês possam ensinar para os mecânicos, eletricistas, seja alguma coisa desse tipo, né? Aí você eleva o nível da sua equipe de manutenção, né? E aí, se você quiser testar outras ferramentas, tem aqui, né? Tem o Lucidchart, que ele pode dar um suporte nessa questão de construção do diagrama, você pode salvar em formato de imagem, né? Imprimir, etc. Ok? Então, alguma dúvida por hoje, pessoal? Não, nenhum. Ei, Murilo, aí se fosse Sim. no caso dessas tabelas aí, poderia também até colocar, identificar, né? Antes, aí, colocar tipo uma terceira tabela menor e colocar. Não, a linha total mesmo. Certo. Aí, colocar assim, horas, o nome Sim. da terminada, né? Da Eu posso fazer atividade. assim, ó. O que Paulo está dizendo é isso aqui, para deixar mais rico de informação, né? É isso aí mesmo. Aí coloca a especificação do tempo, ó. Quem gosta muito disso aqui é japonês. Japonês gosta muito desses métodos gráficos, né? Aí, de repente, você pode colocar aqui, ó. Deixa eu fazer aqui. Você pode colocar assim, né? Como é que eu faço aqui? Peraí. Vamos colocar assim, né? Desligar É máquina. justamente de jeito aí mesmo. Pronto, pode ser perfeitamente, né? Mas você organizando o espaço, talvez diminuindo um pouco o tamanho de cada quadro desse, né? Aí você enriquece informações e aí você vai fixando um quadro lá para todo mundo ver e fica mais comunicável, né? Ok? Bastante informação numa tela só aqui. E em pouco tempo, porque a gente começou, foi praticamente o quê? 1h40, né? Em praticamente 1 hora a gente viu o CPM aqui de uma forma bem, bem interessante. E meu objetivo com a nossa aula de hoje era só isso, pessoal. A gente tem condições de fazer uma avaliação Assim, minha sugestão para avaliação, deixa eu explicar para vocês. A gente fazer essa avaliação
É quinta e sexta que a gente tem aula, né? A gente faz ela na quinta, dia 28, sem esse assunto do CPM. Tirando esse. Porque aí o que é que acontecia? A gente faria, na sexta-feira, a gente retomaria essa questão de gestão do tempo, né? Aí eu posso falar sobre algumas outras coisas interessantes, por exemplo, o diagrama de Gann, né? Que Diogo mostrou aqui, que é muito interessante também, né? A questão de outros tipos de diagramas, né? Só que mais voltado para a questão de produção, né? Vocês entendam que isso aqui pode ser aplicado perfeitamente para a questão de produção. E a gente deixaria de fora esse conteúdo da V1, faria só com a questão de previsão de demanda e aqueles conceitos básicos, né? Produção puxada, empurrada, né? E questões gerais do PCP, uma prova bem teórica de questionar, de marcar, né? E para a V2 a gente retomaria essa questão dessas ferramentas aqui. Aí eu posso mostrar para vocês como é que calcula o tempo, né? E tudo mais. Ok? Ok. Ok. Então fica combinado para quinta-feira a gente fazer nossa AV1. Fica, tá ótimo. Assim. Beleza. Combinado, tá ótimo. Pessoal, eu vou salvar esse vídeo aqui. Assim que normalmente eu gosto de jogar para o YouTube, aí é só o tempo que eu coloco para o YouTube, eu disponibilizo para vocês verem de novo. Ok? Se, quem quiser, quem precisar. Por mim, por hoje é só. Se alguém tiver alguma dúvida, fala. A frequência. Sim, a frequência. Tem alguém nessa turma? Se bem que assim, pessoal, eu vi que nas últimas aulas bastante gente participou, né? Deixa eu abrir rapidinho aqui só para a gente ver um negócio. Rapaz, eu não sei quem é esse João Galdino, não vou mentir. O restante tá aí, ó. Samia tá aí, né? Jean, Luiz Eduardo. Luiz Eduardo não tá hoje. Tá certo. Aí vamos ver mais aqui. Anderson Gonçalves está aí, Paulo, Ronaldo, William, Cláudio, Francinaldo tá? Tá. Francinaldo tá aí. José Santos, José André, né? Também tá. Edinaldo tá? Edinaldo não tá. Fernanda tá aí. É aniversário de hoje, né? Parabéns, Fernanda. Magno tá aí. Marcelo tá aí. João Vitorino. João Vitorino tá. Pedro Wendley. Pedro Wendley tá. Só faltaram Luiz Eduardo. E quem mais? Edinaldo? Foi? Não. Foi. Pronto. Beleza. Senhores, vou encerrar a gravação aqui. Uma boa tarde para vocês. Qualquer coisa, chamem aí no WhatsApp. E até quinta-feira.